Assinala-se no próximo dia 7 de janeiro um ano sobre o desaparecimento de Mário Soares. O antigo Primeiro-Ministro e Presidente da República faleceu em Lisboa aos 92 anos. Para recordar a figura de Mário Soares, convidei hoje dois jornalistas que editaram obras sobre esta figura, amada por uns, odiada por outros. Inácio Lugero, que editou o ano passado Soares Sempre Fixe, e Joaquim Vieira, autor de uma biografia não autorizada sobre Mário Soares. Muito bem-vindos aos dois. Inácio, começava por ti. No total são 38 anos a fotografar Mário Soares. Eras o seu fotógrafo oficial ou oficioso? Oficioso, que eu nunca fui. Podia ter sido contratado. Não fui. E muitas das reportagens que consegui foi também, sabes, nós vamos conseguindo estes créditos ao longo da vida de uma amizade, de um reconhecimento, de um conhecimento, que ele também me manteria na confiança nas imagens que eu lhes poderia... Ele depositava em ti toda a confiança sem quaisquer problemas. Aliás, como qualquer político, eu acho que não, nestes quase 46 anos de profissão, eu procurei sempre não ir pelo fácil, embora às vezes o fácil nos estivesse ali tão perto e nos fosse... O difícil parece ser fácil, não é? O difícil parece ser fácil, exatamente, mas eu procurei sempre ter uma ética e uma honestidade profissional que acho que nós deveremos ter e deveremos saber também honrar os órgãos de informação onde trabalhamos. E há uma fronteira entre o privado e o público? Claro que há. Claro, nitidamente. E eu digo-te isto porque eu deve ser das poucas pessoas no mundo que não tenho Facebook, não tenho website, porque acho que já me roubam tantas fotografias e tanto do meu trabalho. Sem citar, podiam roubar, mas citando. Citando, não é isso nada. Hoje a internet é um país sem polícias. Não estou a dizer que podia ser repressivo, mas porque no fundo há um slogan que nós temos na Sociedade Portuguesa de Autores que é fantástico. O trabalho do criador é o salário. O salário é o trabalho do criador. É o produto do seu trabalho. É o produto do seu trabalho. E isso eu sempre vivi toda a minha vida a vender retratos. Não tive outro modo de sustento. Portanto, hoje a privacidade, eu acho que cada vez mais nós tentamos fugir a elas e estar o mais discreto possível. Porque, como sabes, nunca tive carta de condução e os amigos têm sempre aquela tendência, quando vêem um trabalho nosso, mesmo que não gostem assim muito, está porreiro, é sempre assim. E eu vinha da Parede para Lisboa, especialmente às quintas-feiras, quando saía a revista Visão e saía às sextas o jornal, e via as pessoas com o meu trabalho na mão. E essas pessoas muitas vezes diziam: que excelente fotografia. Epá, isto é o melhor cumprimento. É o melhor cumprimento e é, no fundo, para quem nós trabalhamos. Tu trabalhas para os ouvintes, nós trabalhamos para os leitores. E esses é que são os nossos verdadeiros juízes. Porque os amigos, nós contamos sempre com eles em todas as horas. Para nos, mesmo que façamos a maior porcaria do mundo, dão-nos sempre uma bombadinha nas costas, porque estamos sempre ali a amparar. Por isso é que não valem muito as opiniões dos amigos, porque essas são sempre... Essas são sempre boas. São sempre boas. É uma chatice, não é? São sempre boas. Não ouves um amigo a dizer mal. Eu acho que há muitas vezes as críticas são extremamente positivas, que levam-nos a pensar e a analisar e poder olhar. Temos um olhar sobre as coisas com outra perspectiva. O leitor tem outra perspectiva. E eu acho que isso é a nossa missão. Como jornalistas, é essa a minha missão. Foi a minha missão, agora menos, mas foi essa sempre a minha missão. Mas jornalista uma vez na vida, para toda a vida. Na minha carreira profissional. Não há cá reformados. Não há, nem inclusivamente eu continuo a pagar as minhas costas no sindicato. Muito bem, portanto só és o exemplo vivo de que as coisas não devem parar só por causa da idade. Não, de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Eu acho que até, antes pelo contrário, que nós devemos, aquele capital que nós conseguimos ao longo dos anos da nossa profissão e os fazemos valer nestas alturas, com este trabalho, é extremamente importante e extremamente valioso. E olha, este trabalho é belíssimo, é apenas um dos teus muitos trabalhos, este é o mais recente. Tu já conhecias o Mário Soares antes de ele voltar a Portugal a seguir ao 25 de Abril? De 74? Não, tinha tido com o João, breves com o filho? Com o filho, mas com ele não.
Mas havia uma certa, digamos, ligação, que se queiras dizer, familiar. A minha mãe esteve no mundo juvenil com o Maria Barroso, o meu pai era magistrado e tinha ligações e tinha um respeito muito grande um para o outro e falavam-se muito através do Almeida Santos. Portanto, houve sempre essa ligação. Aliás, pode-se dizer uma história curiosa em relação a isso. Quando eu entro para a profissão em 1971 para o Jornal da Capital... Dirigido pelo Francisco Pinto Balsemão? Não, na altura não. Na altura era o Manuel José Mendes Melo, Não, o diretor. não, mas... Hoje. Sim, Não, afinal. Não, ele era o proprietário. Não, era. Não era? Não, aquilo era do Grupo CUF. Ah, era do Grupo CUF. Aquilo era o Manuel José Mendes Melo. Então foi mais tarde? Foi mais tarde. Foi mais tarde. Não, naquela altura, não. Antes do 25 de Abril, o Jornal da Capital era do Grupo CUF. Do Grupo CUF. Do Grupo CUF. E era o Manuel José Mendes Melo, o diretor do... O Diário Popular é que era... O Diário Popular, exatamente. Não, o Diário Popular é que era do Pinto Balsemão. Aliás, onde é que ele começa? Era do tio, que eu ainda conheci, o velho Francisco Balsemão. Não, a Capital era do Grupo CUF. E é muito engraçado porque, na altura, eu não me interessaria muito ir para a tropa, já andava na faculdade, enganei. Com as minhas habilitações literárias só dei o quinto ano dos liceus. Para ir como sargento, senão eu arriscava-me ir como oficial. O que era uma desvantagem. Era uma desvantagem, porque se podia-me livrar da grande cunha, mas depois não conseguia livrar como capitão. Portanto, baixaste os meus galões. Mas notas valentes. Fui para Forreal, já chegou bem. Porque antes eu tinha tido uma pequena passagem por Paris, a ver se, mas não me acostumei muito. E quem é que estava como presidente do Conselho de Administração da Capital? Era um homem que nos deixou há quase 2 anos, um homem fantástico, que chama-se Luís Fontoura. Que quando não foi ministro? Para a comunicação social, penso que era no tempo do Francisco do Sá Carneiro. E na altura, quando veio da África, ainda como magistrado, depois ele seguiu à advocacia, o primeiro juiz que apanha é o meu pai. Portanto, ficámos com uma certa ligação e serve para ter uma cunha. Eu fui para os serviços cartográficos do Exército, onde ainda apanhei como instrutores o Carlos Cruz, o Júlio Isidro. E aquilo ali era um bocado a escola. Quem dirigia aquilo era um administrador aqui da RTP, que chamava Batista Rosa, que era graduado em tenente-coronel. Que no fundo aquilo era uma escola. Porque os melhores estúdios de televisão, os melhores estúdios de cinema, onde se citou de fotografia, era ali. E eles punham-nos ali 2 anos, como eu digo, a estragar material para depois vir grandes profissionais que vieram depois, cameramenos, repórteres fotográficos, locutores. Era um grande viveiro. Era um viveiro monumental. E, portanto, ali era a cunha. Foi o que eu disse ao meu pai, tenho que arranjar uma boa cunha. Mas eu necessitava de tirar uma boa nota de curso. Então fui para a Capital, através do Luís Fontoura. E onde conheci o meu mestre, o João Ribeiro, e o Joaquim Lobo, foram, de facto, os meus grandes mestres. E fui para ali, desde varrer o laboratório, a fazer os hipossulfitos de sódio, os metasilvilvitos. Eu ainda tenho muitas saudades desse tempo, porque hoje em dia falar para as gerações mais novas que era preciso câmara escura, totalmente às cegas, para se tirar o rolo, para não haver qualquer quebra de luz, etc. Vocês eram mágicos. Vocês eram mágicos. Era uma coisa mágica. Eu, às vezes, quando ainda gosto muito de fazer workshops de fotografia... Mas sobre o analógico. Sim, mas é igual. As pessoas têm uma ideia. A fotografia é uma regra de 3 composta, em que tu tens a velocidade, tens o diafragma e tens a sensibilidade. E são estas 3 coisas que jogas. Desde o primórdio da fotografia até hoje é igual. E quando aos meus alunos eu levo-lhes as máquinas e explico. É igual. Mas as melhores máquinas do mundo podem tirar as fotografias mais corretas, mas as fotografias não são tiradas nas máquinas, são tiradas nas cabeças dos fotógrafos.
É um ato criativo. É um ato criativo. Cada uma delas. Cada uma delas. É um ato criativo. Às vezes sai por acaso. Sai, e eu digo muitas vezes, a fotografia que para mim, que é mais conhecida minha, que é a capa da primeira capa da Visão, que é tirada na coluna do Uambo, que é um soldado negro com outro ao colo já morto, que eu te chamo Pietà Negra, que em 2000, sem concurso, sem nada, eu ganhei, de facto, ganhei que eu nunca ganhei, quem concorria por mim era um homem que faz muita falta hoje, chamado Fernando Assis Pacheco. Eu nunca, era ele que concorria, que fazia, punha as fotografias. Eu às vezes nem não sabia. E concorria por ti. Concorria por mim. Pelo meu nome, claro, e eu ganhei alguns prémios. À pala dele. À pala porque eu acho que os concursos é uma matéria muito subjetiva. Mas em 2000, a Associated Press, em Nova Iorque, resolve fazer uma escolha dos 50 melhores retratos do século XX, americanos e do resto do mundo. E a Pietà Negra está. Pronto, vale o que vale. Isto vale o que vale. É tal, mas acho, olha, é muito bom. É muito bom. É bom, eu acho que é bom. É uma memória que vai perdurar até o fim da vida. Sim, e é o primeiro número da Visão. Portanto, tem sempre essa do número 1. Há muitos colecionadores que seguramente têm. Podem não comprar a Visão nem outras revistas. Mas compraram o número 1. Mas compraram o número 1, porque há os colecionadores do número 1. Então, em 74, quando tu viste o Mário Soares em pessoa pela primeira vez, foi em que dia? Foi no dia 30 de abril de 74. Foi no dia antes do grande do céu 1º de maio, no dia em que o Cunhal chega a Lisboa. Eles encontram-se na Voz do Operário. Portanto, o Cunhal veio de Moscovo via aérea e o Soares tinha vindo uns dias antes. Um ou dois dias antes. Por comboio de Santa Apolónia, de Paris. Aquela grande manifestação em Santa Apolónia. Aliás, vê-se ele a assinar. Parecia um pouco Humberto Delgado na campanha do Porto. Ou então o Simão de Oliveira em 69. Se quiseres comparar essa multidão, por ser no mesmo sítio, por ser em Santa Apolónia. Exatamente. É fantástico. E eu vou-te dizer, não recordo como é que soube, porque foi a loucura total, desde 25 de abril até 1 de maio, nós não fomos à cama, não saímos das ações. Era um contínuo, não era? Eram sessões contínuas. E era, de facto, uns tempos absolutamente fantásticos. E então, conta-me lá, foste primeiro o teu grande exclusivo. Esse primeiro... Mas eu não sequer tinha a noção Mas disso. não, mas é exclusivo. Até porque toda a gente queria saber como é que um dirigente do Partido Socialista se reunia pela primeira vez, cara a cara, com um dirigente do Partido Comunista. Ambos no exílio. Exatamente. Foi exclusivo, queres chamar? Porque eu li o 25 de abril, teve... Então, olha, começou bem o teu contacto com o Mário Soares. Muito bem, muito afetuoso. Aliás, a preocupação sempre, e eu tenho aí pus aí duas fotografias no fim, e a coisa mais interessante, o Mário Soares, o último dia que está em Belém, portanto, no final do segundo mandato. No final do segundo mandato, convidas ao Rui Ochoa, grande camarada, grande profissional, um grande amigo, a mim e ao Henrique Monteiro. E estamos os quatro na fotografia no gabinete, na saída. Soares tinha estas coisas. Mas uma tertúlia. Uma tertúlia. Ele resolveu homenagear-vos. Se tu queres chamar assim, felizmente não deu nenhuma condecoração, nenhuma comenda, mas pronto, ok. Eu acho que as melhores comendas nem são sempre aquelas do 10 de junho ou do 25 de abril, são estes pequenos momentos. São estes pequenos momentos. Eu recordo quando ele faz os 70 anos os 70 anos, o João Soares era deputado em Bruxelas. Ele vai a Bruxelas e o João, até o próprio João, que vai buscar o aeroporto e depois levar. E foi em família, porque havia ali 2 dias de diferença do neto e comemorar. E ele põe uma regra. A máquina fotográfica fica no corredor. E eu comemorei os anos com a família Soares. Cantei parabéns e tudo. Sem uma única imagem. Sem uma única imagem. Aquelas imagens que têm no livro, um pouco antes do jantar, mas o resto, 0. E os jornalistas também estavam... E o 0 era mesmo 0. Foi 0. Há regras que nós temos que cumprir a 0. Senão há quebras de confiança. Há quebras de confiança. E isso aí, para mim, no jornalismo, a quebra de confiança é a pior coisa que se pode ter. E isso, para te dizer que no final estavam os jornalistas... À espera que o grande exclusivo, eu não havia exclusivo rigorosamente nenhum.
O que tinha devido era um excelente jantar, um excelente tertúlia, um ouvir de histórias, porque cada vez mais neste país temos que ouvir as histórias dos mais velhos, que são esses que nos ensinam. E nós temos também um pouco essa obrigação de sermos sábios, entre comas, obviamente, mas no fundo, para testemunhar, para contar as histórias que se passaram. Porque as histórias não são... Hoje vivemos na notícia quase do imediato, do instantâneo, e esquecemos... Com as redes sociais é uma coisa que não há nada a fazer. Já percebes porque é que eu não adiro a esse tipo de situações? Não me fascina nada. Porque por trás daquilo tudo há uma história. E depois, a certa altura, somos todos opinadores, treinadores de bancada. Eu fico... Vê-se no futebol, vê-se na política, Tudo. vê-se nos acontecimentos dramáticos ou nas grandes vitórias ou derrotas que Portugal, no coletivo, nos proporciona. E as asneiras que se dizem. Sem bases nenhumas. Sem bases nenhumas. Na base de... no Facebook, no Twitter, não sei o quê. Sim, porque uma coisa é importante as pessoas perceberem, quem nos está a ouvir, quem nos está a ver, e depois, se quiserem, meditem ou não, tudo aquilo que se lê no Facebook ou no Twitter tem que ser filtrado, ou seja, não se pode dar aquilo como adquirido. Claro. Até pode ser uma coisa verdadeira. Claro. Há fotografias que até as pessoas não sabem. Claro. Aliás... Há mestres da manipulação, mestres da ilusão. Como se começou no tempo do Lenine. Tirou o Trotsky da fotografia. Claro. Claro, já O primeiro de muitos. O primeiro de muitos, exatamente. A limpeza, aquela limpeza. Não era uma limpeza étnica, mas era uma limpeza fotográfica. Acabou por ser étnica, sim, porque as consequências eram mesmo fatais em termos físicos. As pessoas primeiro desapareciam da fotografia e depois desapareciam fisicamente, não é? Isso é terrível. O Cartier-Bresson é que tem, para mim, de facto, eu costumo dizer, é o homem, o pai do fotojornalismo. E ele, a fotografia era aquilo que era, não era mais nada, e ele, de facto, tinha uma frase fantástica, que os fotógrafos não têm rosto, e os fotógrafos não têm rosto, nós somos uns voyeurs que estamos atrás daquele buraquinho, não temos que participar. De um visor, não é? Estamos a ver através de um buraco. Aliás, o jornalista não é notícia em lado nenhum do mundo. Não deveria ser, a menos, infelizmente, quando é assassinado ou quando participa num salvamento, num incêndio, por exemplo. E hoje eu vejo que quase os jornalistas são opinadores. Não fazem... Eu acho que isso já aconteceu mais, sobretudo na televisão, onde as pessoas efetivamente davam a sua opinião. E às vezes até eram castigadas por isso. Mas diz-me uma coisa, Inácio, neste livro são resumidos 38 anos. Quantas fotografias é que estão aqui colocadas? 183. 183 fotos. E foi muito difícil fazer... Obviamente que eu não te vou perguntar quantas, porque são milhares e milhares. Perdeste a conta. Mas a certa altura, o interessante é que tentei uma cronologia, contar uma história, no fundo. Portanto, tentei começar a contar a história em 30 de abril de 74. Portanto, começa aí. E depois tento acabar com o prémio que a Sociedade Portuguesa de Autores, Vida e Obra, que o Jô Soares já estava na parte descendente da vida, tanto intelectualmente e às vezes fazia... Fisicamente também? Fisicamente, intelectualmente, e às vezes aqueles últimos anos fez-me, mesmo depois da doença, devia-se ter preservado mais o homem. Para nós mas ele ainda foi visitar o José Sócrates à prisão de Évora e fazia questão de se mostrar. Mas ele era aquela força viva da natureza. Qual foi a tua última fotografia dele? A minha foi essa mesmo, que foi na Sociedade Portuguesa de Autores, porque na altura já estava reformado. Estou sempre foi a minha casa, estou como colaborador. Estavam os dois, estava ele e estavas tu. Reformadíssimos. E foi a última vez, mas já se notava uma certa debilidade física, não intelectual ainda não, porque ele não tinha tido de facto a doença. E pronto. E eu acho que nós devemos ter um certo cuidado. Isto é a minha parte ética, que às vezes é danada de se fazer, e que muitas vezes os leitores gostam do sangue. Do sangue. Eu também tenho aí uma imagem de sangue, a morte do Sartawi. Eu estava ao
ao lado, quando foi Internacional Socialista. Em Vila Moura? Em Vila Moura, exatamente. Eu estava a 30 metros, eu não levei o arranjado de metralhadoras. Porque não calhou. Não calhou. Eu ainda vejo sair o assassino. Mas eu digo que nós devemos preservar sempre as imagens das pessoas e dos políticos, dos artistas. Há um certo momento que nós devemos ter a noção de que... Nós e eles. E eles que devemos preservar. E digo que há um caso... Mas não branquear. Não estou a dizer branquear. Há um caso que hoje, coitada, não tem memória e está quase um vestal, chama-se Agostina Bessa Luís, que ontem, por acaso, o meu querido camarada Alfredo Cunha tinha estado lá em casa e ela diz que está uma menina, está linda, está, mas aquela cabeça está vazia e os familiares dizem, não vamos falar assim. Não vale a pena. Aliás, o próprio presidente antigo presidente Ronald Reagan, sim. Nos últimos anos de vida não se lembrava de ter sido presidente. Não. O que era uma benção para ele também. 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 Joaquim, muito bem-vindo mais uma vez. Eu convidei-te aqui também para fazeres companhia ao Inácio. Não sei há quanto tempo é que não o vias, se calhar não há tanto como eu. Às vezes falamos ao telefone. Às vezes as nossas vidas não nos proporcionam esses contactos mais assiduamente. Seguramente muitas das fotografias, e são boas memórias que estão aí plantadas ao longo de 38 anos, deves-te rever em muitas das histórias e das reportagens que também assinaste. Bom, na medida em que cobri alguns aspectos da vida política de Mário Soares, não muitos. Aliás, conheci-o antes do 25 de Abril em Paris, quando ele estava no exílio. E também na medida ao em que contrário do Inácio, que só o conheci exatamente no dia 30 de Abril. E também na medida em que escrevi a biografia dele. Não autorizada. A biografia dele... Eu falei com ele falou Podes pôr o microfone um bocadinho mais para cima? Exatamente, obrigado. Eu falei com ele, portanto, ele prestou declarações para esse trabalho, mas não foi um livro que ele tivesse lido antes de publicação. E, portanto, nessa medida, não direi que não é autorizada, mas é a biografia não oficial. Não oficial. Também, obviamente, eu perguntei ao Inácio se era o fotógrafo oficial ou oficioso. Nunca foi o oficial, porque nunca trabalhou para a Presidência da República. Não, foram outros. Trabalhou sempre, foram sempre outros colegas, não é? Mas que imagem é que vocês guardam os dois de Mário Soares? Eu disse que ele foi uma figura não consensual, odiada e amada, e, aliás, tu próprio, quando estiveste a falar, por exemplo, nas televisões, sobre este teu trabalho, Soares sempre fixe, e as pessoas intervieram, tiveram essa possibilidade. Muitos não gostaram de falar sobre Soares, por causa da história da descolonização. Sim, pronto, mas isso é tal forma, aquilo que eu dizia, o Soares foi amado e odiado pelas pessoas. No entanto, eu penso que ele foi um homem que a democracia portuguesa, quer se queira, quer não se queira, deve-lhe bastante. Como também, quer se queira, quer não se queira, mesmo no tempo da ditadura, o Cunhal também foi uma pessoa... Que teve o seu papel? Que teve o seu papel importante. Depois, a seguir ao 25 de Abril, as coisas foram-se alterando, foram-se modificando. E tu sabes... Mas o Mário Soares acabou por reunir um certo consenso com o Presidente da República. Quando foi Presidente... Se nós atentarmos à reeleição dele em 1991, ele teve mais de 70% dos votos. Portanto, penso que esses ressentimentos do tempo de descolonização que de facto existiram, nessa altura estavam já um bocado ultrapassados, até porque as pessoas também estavam já reintegradas na sociedade, os que tinham vindo das ex-colónias, além de que ele talvez não tenha sido o principal responsável pelo processo de descolonização. Quanto a mim, foi muito complicado, pelo que eu investiguei, foram sobretudo os militares. Exatamente. Mas é verdade que ele ficou sempre associado de alguma forma a isso também. Isso. E eu aí tenho os acordos de Bicesse, logo aí, que tenho aí no princípio. E é uma coisa que eu acho que é extremamente... Eu na altura também era militar, ainda era militar. Em 74. Os acordos de Alvor, desses de Angola. Aliás, de Angola não foi ele sequer o principal negociador. Não foi ele o principal negociador. Foi o Almeida Santos? Sim, foi o Almeida Santos, o Mário Soares estava, sobretudo o Melo Antunes. O Mário Soares estava um bocado debilitado de saúde nessa altura do Alvor. Agora, quando houve o célebre abraço de Lusaka, com o Samara Machel, em 74 ainda, o Mário Soares, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros, levava um certo mandato do General Spínola, que era Presidente, era um mandato, digamos assim, bastante recuado, e foi nessa reunião, sobretudo do Hotel Sarabé de Carvalho, que era da Comissão Coordenadora da MFA, que tomou o avanço, digamos assim, deu o passo mais radical,
o tal abraço e, portanto, dizer, no fundo, à Frelimo que tudo o que vocês quiserem nós damos, portanto, em síntese era isso, de tal maneira que o Mário Soares ficou um bocado alarmado, interrompeu as negociações, chamou o hotel à parte e disse, olha, mas não é este o mandato que nós trazemos da General Spínola, e diz-lhe o hotel, que aliás o Mário Soares só conheceu nessa viagem, não se preocupe, não é ele que manda, quem manda somos nós, a Comissão Coordenadora da MFA, portanto ele está ultrapassado. E portanto também Mário Soares foi um bocado ultrapassado pelos acontecimentos nessa altura, no que respeita ao processo de descolonização. Embora, curiosamente, ele sempre tenha assumido as virtualidades do processo e tenha dito até que era uma descolonização exemplar, que esteve longe de o ser. Sim, ainda por cima essa foi muito criticada, essa frase. Mas há uma coisa que muitas vezes nós não esquecemos aqui, o 25 de Abril nasce de uma reivindicação socioprofissional dos militares. Do quadro em relação aos milicianos. E depois falamos num processo político. E a certa altura, em qualquer hierarquia militar, quando se corta no sítio dos capitães e dos majores, não há possibilidade, a certa altura, de haver uma disciplina militar. Foi, no fundo, na descolonização o que é que acontece? Houve uma ruptura. Do processo hierárquico. Claro. E lá fora os militares queriam ser a vir embora e não queriam mais a guerra. E nem mais um soldado para as colónias. É uma daquelas frases que ficaram. Pois, mas isso... Nem mais um só soldado para as colónias. Nem mais um só soldado. Um só soldado. Do MRPP. O slogan do MRPP que se gritava nas ruas nessa altura, em 74. Aliás, e parafraseando um programa da televisão, onde tu entras, o último a sair do aeroporto apaga as luzes, não é? Exatamente. Era um bocado isso também. São aquelas frases. Exatamente, aquelas frases que ficaram. Havia imagens que o Soares gostava particularmente e outras que ele não, por qualquer motivo, não autorizou? Não, o Soares isso era completamente anárquico. Estava a comer, não se importava. Ao contrário da Rainha de Isabel de Inglaterra, cujo protocolo ou Cavaco proibiu expressamente quaisquer, tirando o bom rei, mas enfim. Exatamente. À má fila. Mas não, o Soares não tinha nenhum cuidado, nem mesmo às vezes de linguagem que tinha. Nessa viagem a Paris é interessante, porque é a viagem que ele fala dos 40 anos do casamento com Maria Barroso. Ele resolve, a certa altura fui só eu que fui na viagem. Ele resolve a certa altura ir jantar, foi um homem que sempre gostou, um bom gourmet, à La Coupole, ali em Montparnasse. E no final do jantar faz o... Isto é pago aqui, não é para o Presidente da República, é aqui o meu cartão Visa do Mário Soares. E à saída, ao lado, existe uma boate onde foi filmado por Bernardo Bertolucci, o último tango em Paris, com o Marlon Brando e a Romy Schneider. Não, Maria Schneider. Maria Schneider, desculpa. A Maria Schneider, exatamente, desculpa. Agora, a Romy era Schneider também, mas podia ser, mas não foi. E o Soares vira-se para a Maria Barroso e diz: Maria, vamos dançar o último tango em Paris. E os seguranças franceses não deixaram nada. Porque no outro dia a seguir cheguei o primeiro-ministro de Israel e Paris estava... Mas uma das características... Depois já estava a arder, não é? Parafraseando também mais um célebre filme. Uma das suas características era justamente esse informalismo. Fascinava toda a gente a possibilidade de o descer à terra, o falar com toda a gente, desde a princesa Diana até ao porteiro de qualquer edifício, portanto estava à vontade em qualquer situação e não se acanhava nunca, e portanto isso dava de facto um traço muito especial à personalidade de Mário Soares. Sabes o que ele ficou muito triste nessa viagem, porque ele levou-me, eu estava entusiasmadíssimo, levou-me, eles chegaram atrasados ao almoço com o Mitterrand, um almoço pessoal, porque levou aos sítios onde ele viveu em Paris, e ele ficou tristíssimo, porque debaixo da casa dele havia uma padaria onde ele ia comprar o pão todos os dias, e foi o homem que lhe anunciou o 25 de Abril. Exato. E a padaria já não existia, ele estava tristíssimo. Era um bocado eu queria estar com a senhora. Com a senhora. Era um bocadinho da memória dele, que já se tinha de ir embora, não é? Inácio, conta-me lá a história. Aliás, o livro abre com uma fotografia fantástica. Penso que até nas Ilhas Selvagens. Sim, Selvagens foi um ato de soberania. Conta-me lá, essa história é a primeira de muitas. Essa é um ato de soberania que ele resolve fazer e resolve passar os F-16 sobre... Porque de Selvagens vê-se Lazarote. E aquilo sabe, ainda com os portugueses. A soberania espanhola. Aquela soberania sobre as águas
Bom, mas nas selvagens ele resolve fazer de facto o ato de soberania. A primeira coisa que chega lá resolve tomar banho e tomar banho no oceano. Os seguranças ficam em pânico. Aliás, existe essa fotografia aí que estão os 4 seguranças de volta dele. E depois cá fora foram os seguranças que foram tomar banho com ele. Mas o mais engraçado... do ofício. Não, mas o mais interessante é quando ele vai, depois do regresso, nós atercámos depois em Porto Santo, ele a certa altura resolve, eu sou o chefe, não há aqui nenhum local. Sim, não há aqui. Íamos na Vasta Gama. Então resolvemos ir àquele centro de controle. E o Soares a certa Secreto. Secretíssimo. Os marinheiros, eu chamo-lhes marinheiros, os homens da marinha, porque foi sempre uma dificuldade que eu tive na tropa, nunca consegui distinguir aquelas que chamava todos, sei lá, almirantes, que aí eles ficavam todos contentes. E eram comodores. Aliás, como o Soares também chamava sargentos a todos. Também não devia saber distinguir. Também não devia saber distinguir nada disso. Mas vai e a certa altura diz, o que é isto aqui? Isto é um centro de comando, como chefe de Estado-Maior das Forças Armadas aqui, pode fazer o que entender. E que é este pontinho que está aqui a andar? É um avião comercial que está aqui a sobrevoar-nos. Não pode. Então, faça-lhe aí uma coisa. Diga que está aqui o Presidente da República, que não pode estar a sobrevoar e aponte os canhões aí para cima. E a certa altura começa a haver um contacto entre a Vasta Gama e o comandante do avião. Verdadeiro? Verdadeiro. O comandante começa a ficar aflito, que revê cá para baixo que está uma fragata e que estão canhões apontados para um avião civil. O senhor está a passar por cima do Presidente da República, não pode passar de Portugal, isto está a cometer um crime, mas eu tenho as rotas todas, tenho não sei o quê. E o senhor, nessa altura, quando viu o homem já tão aflito, disse, não, agora sou eu que falo com ele. Não, senhora, isto foi aqui. Isto foi a brincar. Foi a brincar. Agora ponha-me aí que eu quero dar uma mensagem aos passageiros que estão no avião. Isto quem quer com tudo? Sabes muito bem, isto era o Soares. Pois, exatamente. Isso faz lembrar um pouco aquela história do GNR que ele manda desamparar a estrada. Também, mas às vezes isso aí também revela digamos, um tique autoritário. Sim. Que muitas vezes o Mário Soares... Saia. Também em privado, com os colaboradores e tudo. Aliás, conta-me uma história que tu tenhas partilhado só com ele que mostra o lado mais colérico de Mário Soares. Bom, eu confrontei-o quando estive a fazer a biografia com a questão de Macau, dos dinheiros, do facto de ele ser responsável pela administração, ter nomeado acusado do Arcados Manso e corrupção, embora não condenado, devo dizer, e portanto ele ficou de cabeça perdida em relação a isso e insultou muita gente, insultou o Rui Mateus, que era um colaborador dele, que entretanto estava também envolvido nessas histórias, insultou-me a mim, ou disse que eu não podia pôr aquilo, ou não devia pôr aquilo no livro, porque o livro sairia uma porcaria, não disse porcaria, disse uma palavra mais forte que eu me abstenho de reproduzir aqui. Tentaremos perceber qual terá sido. E ameaçou que ele não iria ler o livro, mas também eu não estava a escrever o livro para ele ler, era para o público e portanto não era isso que me impressionava muito. Mas devo dizer que 1 minuto ou 2 ou 10 minutos depois ele já estava a sorrir para mim e só tinha esquecido e portanto isso também fazia parte da personalidade de Mário Soares, é que ele tinha aquilo que uma vez a Clara Ferreira Alves definiu como tempestades tropicais, que era as suas cóleras eram intensas mas breves. Exatamente. Duravam muito pouco tempo. Era muito rápido. E ele passava a uma atitude afetuosa outra vez e como se nada tivesse passado. E tu, Inácio? Recordo essa do GNR, eu estava... Estavas com ele? Estava com ele. Estavas dentro do autocarro. E foi uma coisa... Foi mesmo... Mas o GNR estava a cumprir o seu papel. Claro, a sua missão. Não estou a dizer. É o ato... Tal como o piloto do avião também. Como o piloto do avião, estava a cumprir o seu... Mas ele gostava imenso de furar o protocolo. É um bocado como o professor Marcelo Rebelo de Sousa, mais ou menos. Sim, é um pouco. Ali na casa do Campo Grande, uma das coisas que ele gostava de fazer à noite, às vezes, depois acabaram por vedar aquilo para não o deixarem sair. Os seguranças estavam à frente, ele ia para as traseiras, às vezes em calções, e ia fumar o seu charuto ali para o camarão e ia falar com as pessoas. Porque ele era, no fundo... Mas ele não fazia isto por vaidade, embora ele fosse um homem que eu lhe reconhecia extremamente inteligente, era um homem que lia muito, tinha uma memória fantástica, era um excelente contador de histórias, tinha a sua vaidade como qualquer de nós temos, era um político vaidoso, era, não se pode dizer que não o era,
Mas, no entanto, eu penso que ele era um humanista, era um homem de, especialmente de diálogo. Ele gostava, ele as quesílias, ele tinha, é evidente, tinha inimigos de estimação. Isso tinha. Se não os tinha, arranjava-os. Se não os tinha, também os arranjou muito ao longo da vida. Mas, de qualquer maneira, era um homem que era capaz de sentar com eles à mesa e conversar tranquilamente, como o Joaquim disse há bocado, como se não fosse nada. E de repente... Sim, ela propensa até a reconciliações. Exceto, Exatamente. talvez, em dois casos, que é o Ramalhianos e o Cavaco Silva. Irreconciliáveis. Com esse é que não houve. De quem ele foi primeiro-ministro e presidente, curiosamente. E é engraçado, aliás, aqui no meu livro faço o ponto e contraponto, e é uma coisa que quando as pessoas olham com algum cuidado, eles não se chegavam ao pé um do outro. Nunca havia... Mantinham sempre aquela... Uma linha ténue a distância. Também não tinha simpatia pelos cobradores que achava que o tinham traído. Em particular, já falei deste caso do Rui Mateus. Sim. Foi alguém que lhe ficou atravessado até o fim da vida também. Porque o Rui Mateus veio contar coisas sobre questões de dinheiros e de tráfico de influências, até num livro, e isso, claro, para o Soares não perdoou. Não perdoou e foi uma divergência irreconciliável. Olha, e a vida privada de Mário Soares, já faleceu, portanto, alguma coisa que, Joaquim, tu tenhas presenciado ou que soubesses, mas que não pudesses efetivamente revelar? Presenciar, não. Mas que sabias? Sobre a vida afetiva do Soares, ouvi muitas histórias confirmadas. Algumas contei no livro. Outras nem por isso? Ele ficou furioso comigo também. Isso é outra história particular, quando soube que eu contava histórias de mulheres e, portanto, logo no dia em que o livro chegou à editora, muito furioso por ter chegado aos ouvidos essa história e, mais uma vez, a insultar-me. E depois, eu não tinha recebido o livro nessa altura, isso foi num certo dia de manhã, e depois, ao fim da tarde, já tendo o livro recebido, que eu, entretanto, tinha feito questão da editora que o primeiro livro que saísse fosse justamente para ser enviado a ele, ele telefona-me outra vez, já, enfim, bastante mais calmo, a dizer que tinha ido ao índice remissível e que não tinha lá visto nenhum nome. Portanto, a preocupação dele era que eu denunciasse nomes de... Respirou de alívio. E respirou de alívio nessa altura. No fundo, ele até tinha um certo orgulho, digamos assim, por se perceber que era um homem de mulheres, que tinha ido, enfim, para usar a expressão, mas para a cama com muitas mulheres, porque isso, digamos assim, enuprecia o seu orgulho de macho latino. Mas ele fez fazia questão disso até nas conversas em privado, sobretudo com outros homens. Mas ele fez feliz a sua mulher, a doutora Maria Barroso? Isso é melhor, teria sido melhor perguntar a ela. Claro. Eu não estava lá, não é? Mas eu acho que ela foi feliz com ele. Agora, não sei se terá sido feliz sempre, porque houve alturas em que o casamento esteve por um fio. Sobretudo quando ele estava no exílio em Paris e ela em Portugal, em Lisboa. E mais tarde, enfim, a Maria Barroso era alguém que sabia da existência destes casos que ele tinha com outros, assim, os casos extramatrimoniais, por assim dizer. E, portanto, sabia e sofreu com isso também. Mas penso que resolveu assumir o matrimónio até ao fim, como aliás assumiu, e, portanto, projetando sempre uma imagem de tranquilidade e felicidade da parte do casal, do matrimónio. Embora em privado as coisas fossem diferentes, como nós podemos, aliás, verificar nas cartas de Maria Barroso a Mário Soares, que foram publicadas até há tempos pelo jornal O Sol. Portanto, aí denota-se uma faceta totalmente diferente daquilo que foi este casamento. Agora, portanto, Mário Soares tinha, de facto, essa característica, e, portanto, é muito típica. Muitos homens, de resto, não é um exclusivo, e que sempre levou isso até ao fim. Ele gostava muito de mulheres. Era um homem que gostava muito de mulheres. Um homem que adorava as mulheres. Sim, um homem... Gostava de apreciar uma boa mulher. Exatamente, sim. E até comentava com outros, inclusive com políticos, as conversas dele com o Mota Pinto, que foi, portanto, seu vice-primeiro-ministro no governo do Bloco Central, acerca de mulheres, são famosas. O que eles falaram, os dois, sobre mulheres, não é? Isso dava um livro. Comentando, outras mulheres que conheciam e que apareciam à frente deles e tudo isso, daria um livro também. Inácio, da tua convivência, que realmente muito assídua com Mário Soares, houve algum episódio em que tu tivesses presenciado efetivamente o lado mais humanista? Já falamos um bocadinho do lado colérico, mas o lado mais humanista de que ninguém estivesse à espera de uma determinada atitude de Mário Soares. Não, eu acho que ele tem uma atitude muito digna quando ele se candidata ao Parlamento Europeu. Com que idade? Já não...
Ele já teria, tinha... estava com 70 e muitos anos, provavelmente. Não é? Isto é em 99. Pois, Em 99. Em 24. Portanto, ele chegou a ser eleito. 75 anos. Sim, Pois, era essa Mas ele queria ser Presidente do Parlamento Europeu. Não, ele estava indigitado para ser o Presidente do Parlamento. Estava combinado nos bastidores. Dos bastidores. E todas as sondagens na Europa davam a família socialista que fosse como vitoriosa. O que não aconteceu. E é engraçado que eu resolvi, foi o primeiro dia, fui no avião com ele aqui a Lisboa no primeiro dia, e que também retrata aqui no livro, do Soares no Parlamento Europeu. E quando ele está pronto, a reconhecer os cantos à casa. Os cantos à casa, o seu local de trabalho, o seu gabinete, o sítio onde ele ia dormir as suas cestinhas. Ele ficou logo encantado de que o seu gabinete tinha um sítio onde poderia dormir as suas cestinhas. Aliás, ele nessa tarde, na parte da tarde do Parlamento Europeu, dorme a sua cestinha. Eu tenho essa fotografia, mas não a publiquei, porque são as tais coisas que... A parte privada, não é? Que um pouco... Mas ele tinha autorizado ou não? Nem lhe perguntei, mas se calhar ele não gostaria. Eu acho que também não publicaste também. Também não publiquei, como algumas fotografias que eu tenho ao longo da minha vida, que tenho tido o recato de não as publicar. E não é por não haver informação, porque eu acho que é gratuito. É privacidade. É privacidade, é gratuito. Eu tenho, desculpa lá, só fugindo disto, em 74, quando estive na Guiné, quando estava na altura o Fabião, lá após 25 de Abril, quando as tropas portuguesas entregam as tropas ao PIGC, eu tenho uma fotografia que eu nunca sou capaz de publicar na minha vida, que estão 2 soldados portugueses e um dos soldados portugueses está a beliscar o seio de uma negra. É uma fotografia tão violenta, eu não sei se aquele homem hoje está vivo, não sei o que é. Não sou capaz de publicar. A propósito de... A propósito de nada. Aí estou em divergência com o Inácio. Eu publicarias. No Expresso ou num outro jornal qualquer? Não, publicaria porque acho que de uma violência. Conhecimento, teria direito a ter o conhecimento dessa imagem. É que eu acho que é uma imagem tão violenta. E explicar disso do Soares, os serviços do Parlamento Europeu, muito eficientes, quando fazem com antecedência, resolvem fazer o envelope com o carinho do primeiro dia, com o Soares como Presidente do Parlamento Europeu, e tiveram que destruir rapidamente, e deram 6 envelopes ao Soares, e o Soares teve o privilégio de me oferecer um desses envelopes. Aliás, que eu conto a história, que num dia que o historiador agarrar no envelope, foi um facto que nunca existiu. Ele como Presidente do Parlamento Europeu. E portanto eu contei uma história, um facto nunca existiu. Chamado fake news. Exatamente. Era como aquela história do autocarro da seleção francesa que dizia França campeã da Europa, que nunca aconteceu, felizmente, para Portugal. Inácio, estamos a terminar, e Joaquim, agradeço-vos muito este nosso encontro de amigos, recordando Mário Soares um ano depois da sua morte. O Sempre Fixe foi um slogan que aconteceu em 1985, durante a campanha do primeiro mandato? Foi. Quem foi o inventor? Acho que foi espontânea leiria. Foi um jovem, apoiante da campanha, que acho que estava lá o Estado-Maior a discutir os slogans e ninguém acertava com uma coisa satisfatória. E ele apareceu, até tenho a impressão que ele estava ligado ao CDS, ou tinha estado ligado ao CDS, isto é a história que eu ouvi contar, e que alguém lhe perguntou, membro da direção da campanha, por uma sugestão, portanto ele estava ligado ao movimento de juventude apoiante do Mário Soares, e ele disse espontaneamente: Soares é fixe. E toda a gente gostou, e assim foi. Foi como aos escravos do 25 de Abril. A senhora que tinha os escravos que já ia deitar fora, levam-se e metem nos pingados. São as melhores histórias e os melhores momentos. Portanto, a autoria pertence a esse hoje anónimo, militante democrata cristão. Penso que se sabe quem é, mas eu não sei o nome. Provavelmente hoje nem sequer quer... seguiu a política. Não faço ideia. De qualquer dos modos, Soares é fixe, ou Soares sempre fixe, foi o tema da conversa que hoje nos trouxe este belíssimo trabalho do Inácio Ludgero, complementado com o teu trabalho, que foi publicado aqui há 3 anos? A biografia de Mário Soares foi publicada em 2013. Portanto já há alguns anos
há 5 anos. Portanto, vejam as duas, complementem e percebam quem foi melhor. Mário Soares, este político que hoje recordamos aqui na RDP Internacional. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado. Inácio Lugero e Joaquim Parabéns Vieira. ao Inácio. Muito obrigado. Parabéns ao Joaquim. Claro, para os dois.